Toda pedra que existe no leito de um rio já foi, um dia, uma rocha de bordas afiadas. Ninguém a poliu de propósito. Ninguém a escolheu. Foi a água, paciente, indiferente, implacável, que passou sobre ela por 1000 anos até arredondá-la. A pedra não pediu para ser tocada, e no entanto foi exatamente o que mais a feriu que a tornou bela. Existe uma pergunta que aposto que habita no fundo de todos nós, mas que ninguém faz em voz alta. Por que comigo? Não é uma pergunta de fraqueza. É uma pergunta de desorientação. A gente nasce com uma expectativa implícita de que o mundo deve nos tratar da mesma moeda que retribuímos. Que haverá uma equação justa entre o que se planta e o que se colhe. Que a dor, se suportada com dignidade, terá um prazo de validade. Mas a vida com frequência não se segue em linha reta. Há um dito popular que atravessou culturas e séculos com uma simplicidade desconcertante. Quando a vida lhe der limões, faça uma limonada. A sabedoria popular tentou, com essa frase, encapsular uma verdade que filósofos, místicos e cientistas levaram décadas para descrever em detalhes. Mas a frase tem um problema. Ela não ensina como fazer a limonada. Ela apenas diz que é possível. Este vídeo é sobre o como. Nas próximas 3 décadas de conversa, porque isso é o que um vídeo longo verdadeiramente é, uma conversa. Vamos habitar o pensamento de pessoas que não apenas sobreviveram aos seus limões, mas que os usaram para construir algo que nenhum jardim tranquilo jamais poderia ter produzido. Vamos visitar a filosofia de Steven Pressfield e sua ideia de resistência. Vamos sentar com Daniel Kahneman e entender por que a mente humana sabota a própria cura. Vamos ouvir Vadim Zeland sobre os pêndulos que roubam nossa energia sem... Vamos aprender com David o que significa viver no limite, sem se fechar para a dor. E vamos conhecer 2 homens cujas histórias são em si mesmas provas vivas de que a alquimia do sofrimento não é metáfora. É método. Existe uma ilusão que a modernidade vende com maestria. Ela aparece nos anúncios, nas redes sociais, nas histórias de sucesso contadas em podcasts. A ideia de que existe, em algum ponto da linha do tempo, um destino de chegada. Um lugar onde os problemas cessam, onde a conta bancária estabiliza, o relacionamento encontra paz, a saúde se firma e o homem pode finalmente viver. Essa ilusão é um dos maiores obstáculos ao crescimento humano, porque ela ensina o ser humano a tratar a vida como uma sala de espera, adiar a existência. Acreditar que o presente é apenas o pedágio que se paga para chegar a um futuro onde, enfim, nada doerá. Os estoicos sabiam disso há mais de 2000 anos. Marco Aurélio, o imperador que governava um império e ainda assim dedicava suas madrugadas a exercícios de preparação mental para o sofrimento, escreveu em seus diários: diga a si mesmo logo de manhã: hoje vou encontrar pessoas intrusas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e antissociais. Não como uma profecia de desespero, mas como um antídoto ao choque. Quem espera a tranquilidade como estado padrão da existência, inevitavelmente colapsa quando a realidade se apresenta como ela é. A questão nunca foi a ausência de limões. A questão sempre foi o que fazer com eles. A exemplo, Padre Marlon, que carrega uma doença rara e progressiva que vai, lentamente, paralisando os músculos do corpo. É uma sentença que a maioria das pessoas não conseguiria ouvir sem desmoronar. Mas o Padre Marlon fala sobre ela com uma clareza que desconcerta. A vida é cheia de abacaxis e limões, mas há uma diferença fundamental entre eles. Você pode descascar um abacaxi e ele continuará sendo um abacaxi, mas quando você espreme um limão, ele se transforma em algo diferente do que era. O sofrimento existe. Isso é inegociável, mas ele não precisa ter você. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A diferença entre o homem que é consumido pela adversidade e o homem que é formado por ela não está na intensidade do golpe. Está na pergunta que ele faz logo depois de cair.
O homem consumido pergunta: por que isso aconteceu comigo? O homem informado pergunta: o que isso está tentando me ensinar? A primeira pergunta fecha, a segunda abre. A primeira procura um culpado, a segunda procura um sentido. Não se trata de ingenuidade. Não se trata de fingir que a dor não dói, que a perda não pesa, que o fracasso não humilha. Trata-se de reconhecer que o sofrimento, quando confrontado com consciência, carrega dentro de si as sementes de uma transformação que o conforto jamais poderia produzir. As montanhas não são desenhadas por dias calmos, são esculpidas por milênios de pressão, erosão e ruptura. E o caráter humano não é diferente. Aquilo que nos esculpe nunca pede licença. Mas aquilo que decidimos fazer com o cinzel, isso, e somente isso, ainda nos pertence. Em 4 de dezembro de 1982, numa maternidade em Melbourne, na Austrália, um médico precisou preparar mentalmente o que diria para um casal de pais que esperava seu filho com a esperança comum a toda a família. O bebê havia nascido saudável no que diz respeito aos órgãos vitais. O coração batia, os pulmões respiravam, a mente funcionava, mas o bebê não tinha braços e não tinha pernas. Seu nome era Nick Vujicic. Os primeiros anos de Nick foram, como se pode imaginar, marcados por uma desorientação que vai além do físico. Não era apenas a impossibilidade de segurar um copo, de caminhar até a escola, de apertar a mão de um amigo. Era a pergunta que mora mais fundo, aquela que não precisa de palavras para se fazer presente. O que sou eu neste mundo? Tenho algum valor aqui? Aos 8 anos de idade, Nick já carregava uma resposta construída pelas vozes ao redor, pelas olhadas, pelas risadas involuntárias no corredor da escola, pelas perguntas sem maldade que machucam mais do que as com maldade que as com maldade. A resposta que ele havia construído era simples e devastadora. Não tenho valor. Não há lugar para mim. Seria melhor se eu não existisse. Ele tentou se matar aos 10 anos de idade, não como um gesto dramático, como uma conclusão lógica. Ele se abaixou na banheira da casa de seus pais e tentou se afogar em 15 centímetros de água. Rolou sobre a superfície uma vez, 2 vezes. E na terceira vez, algo aconteceu que nenhuma das vozes externas havia conseguido produzir. Ele pensou nos seus pais. Viu com a clareza que às vezes só o limite extremo produz o rosto da mãe e do pai sobre um túmulo. E percebeu que a única coisa mais pesada do que viver sem braços e sem pernas era a ideia de deixar para trás 2 seres que o amavam. Aquele pensamento o salvou. Mas a salvação não veio embalada em triunfo. Veio embalada em processo. E o processo é sempre mais lento, mais árduo e menos cinematográfico do que as histórias de superação costumam revelar. É preciso dizer isto com honestidade, porque é aqui que quase todo mundo desiste. Entre o instante em que Nick decidiu viver e o instante em que ele encontrou uma razão para viver, houve anos. Anos cinzentos. Anos em que a decisão de continuar precisava ser tomada de novo a cada manhã, sem garantia de recompensa, sem plateia, sem aplauso. Ninguém filma esses anos. Não há trilha sonora épica para o menino que aprende, sozinho, a virar a página de um livro com o queixo. Não há câmera lenta para a 100ª tentativa frustrada de escrever o próprio nome. A transformação não foi um relâmpago. Foi uma erosão ao contrário. Uma construção feita de 1000 pequenas recusas a desistir, empilhadas em silêncio. Nick cresceu. Aprendeu a escrever usando os dedos de um pequeno pé que tinha do lado direito do corpo, o único apêndice que a natureza lhe havia concedido. Aprendeu a nadar, a surfar, a fazer stand-up paddle. Aprendeu a digitar, a cozinhar. Mas o que Nick descobriu, e que nenhuma dessas conquistas físicas explica completamente, foi uma verdade que só quem foi ao fundo consegue trazer de volta à superfície. O muro que parecia te prender era, na verdade, o material de construção da porta. Ele começou a falar para jovens em escolas, depois para adultos em igrejas, depois para multidões em estádios. Chegou a falar para 110 mil pessoas de uma só vez. Escreveu livros traduzidos para mais de 30 idiomas.
Casou-se com uma mulher que ele descreve como a mais bonita que já viu. Teve filhos. E em determinado momento, numa palestra na Califórnia para 2.000 pessoas, Nick Vujicic encontrou um menino de 19 meses. Sem braços, sem pernas, exatamente como ele havia sido. O pai do menino o trouxe até o balcão. E Nick, que sabia com a precisão dolorosa de quem viveu tudo o que aquela criança ainda enfrentaria, o bullying, a solidão, as perguntas, os limites, as noites difíceis, olhou para aquele menino e, pela primeira vez em sua vida, entendeu com clareza total a razão de tudo o que havia sofrido. Quando você não recebe o milagre que pediu, você pode se tornar o milagre que alguém precisa. A vida de Nick não ficou mais fácil por ele ter encontrado o propósito. As dificuldades físicas permanecem, os dias difíceis existem, mas existe uma diferença fundamental entre sofrer sem direção e sofrer com significado. Steven Pressfield, autor de A Guerra da Arte, passou anos tentando entender por que seres humanos inteligentes, talentosos, capazes de sonhar com grandeza, consistentemente sabotam seus próprios projetos. Por que o escritor não escreve? Por que o empreendedor não empreende? Por que o homem que sabe exatamente o que deveria fazer passa anos fazendo qualquer outra coisa? Pressfield chegou a uma conclusão que parece simples, mas tem a profundidade de um iceberg. Existe uma força. Ele a chamou de resistência. A resistência não tem rosto. Não tem endereço, mas tem um método. Ela aparece sempre que um ser humano tenta se mover na direção de algo que importa de verdade. Quanto maior o chamado, maior a resistência. E ela se disfarça com maestria, procrastinação, distração, dúvida, perfeccionismo, o impulso de verificar as redes sociais mais uma vez antes de começar. Pense no brasileiro que jura toda segunda-feira que essa é a semana, que dessa vez vai começar. A academia, o curso, o projeto, o livro, o negócio que mora na cabeça dele há anos. Ele acorda decidido. E então o dia oferece, com uma generosidade quase suspeita, 1000 motivos pequenos e razoáveis para adiar. A casa precisa ser arrumada antes. A internet está lenta. O momento não está certo. Falta dinheiro, falta tempo, falta inspiração. Tudo verdade, tudo plausível. E é exatamente por serem plausíveis que essas desculpas funcionam. A resistência nunca aparece vestida de inimiga. Ela aparece vestida de bom senso. O amador, e Pressfield usa essa palavra com precisão técnica, não como insulto, é aquele que permite que a resistência vença. O amador espera estar inspirado. O amador permite que sua autoestima seja definida pelo olhar alheio, pelo número de curtidas, pela aprovação que nunca é suficiente. O amador trata o sonho como um luxo a ser desfrutado quando a vida finalmente acalmar, sem perceber que a vida nunca acalma e que esperar é a forma mais educada de desistir. Vadim Zeland, o físico russo que desenvolveu a teoria da transurfing da realidade, descreveria a resistência com uma linguagem diferente, mas apontaria para o mesmo fenômeno. Ele a chama de pêndulos. Os pêndulos são estruturas de energia coletiva que se alimentam da atenção e das emoções humanas. O pêndulo do consumismo precisa que você se sinta insuficiente para funcionar. O pêndulo da indignação precisa que você se sinta injustiçado. O pêndulo da comparação precisa que você olhe para a vida dos outros e sinta que a sua é menor. Quando um ser humano se entrega ao ódio pela sua própria situação, ele está, sem perceber, alimentando exatamente o mecanismo que o mantém preso nela. A saída não é a indiferença. A saída é a consciência. O profissional, novamente, no sentido preciso de Pressfield, é aquele que trabalha apesar do medo, que se senta diante da página em branco mesmo quando não há inspiração, que entende que a musa, essa entidade que os gregos personificavam como fonte de toda a criação, não visita quem espera sentado. Ela visita quem já está trabalhando quando ela chega. O amador busca a condição perfeita para começar. O profissional começa e cria a condição enquanto avança.
Essa é uma das distinções mais fundamentais entre quem transforma o limão em limonada e quem guarda o limão na gaveta, esperando pela receita ideal que nunca virá. Em 2002, Daniel Kahneman, psicólogo israelense-americano, recebeu o Prêmio Nobel de Economia, não por ser economista, mas por ter revelado como a mente humana pensa. E mais especificamente como ela erra. Kahneman descreveu 2 sistemas de pensamento que habitam toda a mente humana. O sistema 1 é rápido, automático e emocional. Ele opera nos bastidores, o tempo todo sem esforço consciente. É ele que decide, em fração de segundo, se aquela pessoa é confiável ou não, se aquela situação é perigosa ou segura, se aquela crítica é uma ameaça existencial ou apenas uma opinião. O sistema 2 é lento, deliberado e racional. Ele consome energia, por isso, é usado com parcimônia. Imagine a mente como uma casa habitada por 2 moradores. O primeiro é um vigia nervoso que mora na porta da frente. Ele nunca dorme, nunca pensa 2 vezes e dispara o alarme ao menor ruído. Um galho que estala, uma sombra na parede, um e-mail mal interpretado. Ele salvou nossos ancestrais de muitos predadores, mas ele também grita fogo quando alguém apenas acendeu um fósforo. O segundo morador é um velho sábio que vive nos fundos da casa. Ele pensa devagar, pesa as evidências, distingue a sombra do ladrão. Quando o sábio finalmente caminha até a porta, o vigia nervoso já tomou a decisão, já bateu a tranca, já convenceu a casa inteira de que o fim chegou. Quase todo o sofrimento desnecessário nasce de obedecer ao vigia e nunca esperar pelo sábio. O sistema 1 tem um defeito estrutural que Kahneman chamou de WASIAT, sigla em inglês para o que você vê é tudo o que há. Ele toma decisões baseado apenas nas informações que estão imediatamente disponíveis, sem considerar o que não está visível. Quando algo dá errado, ele imediatamente busca um culpado, constrói uma narrativa de injustiça e tira conclusões que parecem absolutas. Nunca vou conseguir. As coisas sempre dão errado comigo. Isso prova que não sou capaz. Essas frases não são verdades. São o vigia gritando. São produtos automáticos de uma mente que confunde o momento presente com o futuro inteiro. Selland complementa Kahneman com o conceito de potencial excedente de importância. Quando um ser humano atribui importância excessiva a uma situação, seja idolatrando o sucesso ou amaldiçoando o fracasso, ele rompe o equilíbrio natural das coisas, e as forças equilibradoras surgem para corrigir esse excesso. Frequentemente, de maneiras que o indivíduo experimenta como novos obstáculos, novos problemas, nova resistência. Em linguagem mais simples, quanto mais você luta desesperadamente contra a realidade, mais energia você gasta e menos você avança. A solução que Selland propõe é contraintuitiva. Reduza a importância, não a urgência. Não o compromisso, a importância excessiva. Aceite que você é um hóspede neste mundo, que não controla tudo, que nem todo problema é um sinal do universo contra você. Alguns problemas são apenas problemas. Eles acontecem. E quando você para de travar uma guerra existencial com cada obstáculo, você libera a energia que estava sendo consumida pela batalha e pode direcioná-la para a construção. A água não luta contra a pedra. Ela encontra o caminho e chega ao mar de qualquer jeito. Havia um jovem de Atlanta chamado Inky Johnson que desde os 7 anos de idade sabia exatamente o que queria. Não com a vagueza romântica dos sonhos adolescentes. Com a precisão de quem já havia decidido, no fundo do ser, que pagaria qualquer preço pelo que estava perseguindo. Ele queria jogar na NFL, a maior liga de futebol americano do mundo. Inky cresceu numa família que conhecia a escassez, refeições que faltavam, contas que não fechavam. A dificuldade não era abstrata, ela tinha cheiro, tinha textura, tinha o rosto de pessoas que ele amava. E foi exatamente essa concretude que forjou nele algo que o talento sozinho nunca forja: comprometimento absoluto. Comprometimento, como Inky definiria mais tarde, não é fazer quando você está animado. É fazer quando não está. É continuar quando a vontade já foi embora, e o que resta é apenas a decisão que você tomou antes de o cansaço chegar.
na Universidade de Tennessee, Inky se tornou um dos defensores mais promissores do país. Em seu segundo ano, o técnico o chamou para uma conversa que poucos atletas chegam a ter. Inky, se você jogar os próximos 10 jogos desta temporada, você será um milionário automático. Ele saiu da sala. Ligou para a mãe. Ligou para a avó. Disse a elas que a vida estava prestes a mudar para sempre. E estava. Só não da forma que qualquer um deles imaginava. No segundo jogo da temporada, contra a Academia da Força Aérea, Inky fez uma abordagem como havia feito milhares de vezes antes. O contato foi diferente. Algo rompeu dentro do peito. Ele caiu. Perdeu a consciência. Quando acordou, não conseguia sentir o braço direito. Os médicos descobriram que uma artéria principal havia se rompido. Ele estava sangrando internamente. Sobreviveu a uma cirurgia de emergência por margem mínima. Quando acordou novamente, o médico estava ao seu lado com duas notícias. A boa, a vida havia sido salva. A ruim, o nervo do ombro direito estava destruído. Inky nunca mais jogaria futebol. E aqui está a virada, não a do corpo, mas a da alma, que é sempre a que mais importa e a mais difícil de filmar, porque não houve um instante heróico. Houve um quarto silencioso, um teto branco encarado por horas, o som da própria respiração de um homem cujo futuro inteiro acabara de ser apagado. Foi nesse silêncio, e não no campo, que aconteceu a jogada mais decisiva da vida de Inky Johnson. Deitado ali, incapaz de mover o braço com que sonhara tocar o céu, ele percebeu que ainda lhe restava a única coisa que nenhuma colisão poderia destruir: a capacidade de escolher o que aquilo significaria. O sonho havia morrido, mas o homem que o sonho havia construído continuava vivo, inteiro, intacto por dentro. Naquele momento, dentro de um quarto de hospital, Inky Johnson estava diante da pergunta que a vida eventualmente faz para todo ser humano que decidiu querer algo de verdade. Você era o esforço ou era o resultado? Se você era o resultado, o contrato milionário, a fama, o troféu, então quando o resultado desaparece, você desaparece com ele. Mas se você era o esforço, o processo, a disciplina, a identidade que construiu enquanto perseguia o sonho, então nenhuma lesão, nenhuma demissão, nenhuma traição, nenhuma doença pode te roubar quem você se tornou. Inky saiu do hospital no terceiro dia. Os médicos disseram que era um recorde. Voltou para a sala de aula na semana seguinte. Aprendeu a escrever com a mão esquerda. Aprendeu a se vestir de novo. A comer, a viver, não como concessão, mas como escolha. Porque havia algo que ele havia entendido com a clareza que só o extremo produz. Ele havia construído equidade de suor. Anos de disciplina, de presença, de comprometimento que não dependia do humor. E essa equidade não se perde com uma lesão. Ela se transforma. Hoje, Inky Johnson é um dos palestrantes motivacionais mais requisitados dos Estados Unidos. Seu braço permanece paralisado. E ele usa esse braço, ou a ausência do que ele representava, todos os dias para lembrar a si mesmo e a quem o ouve que o processo sempre valeu mais do que o produto. A jornada te forma, o destino apenas te revela. Há uma transição que nenhum professor pode ensinar em sala de aula e nenhum livro pode produzir sozinho. É a transição de amador para profissional. De quem reage para quem responde. De quem é movido pelas circunstâncias para quem move as circunstâncias. David Deida, em O Caminho do Homem Superior, descreve esse processo com uma imagem que permanece. O homem superior não recua diante da dificuldade para se proteger. Ele avança até seu próprio limite, não para além, o que seria a imprudência, mas até o limite, porque é ali, exatamente ali, que o crescimento acontece. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, disse algo que nenhuma circunstância poderia invalidar, porque foi descoberto dentro da pior circunstância imaginável. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço está a nossa liberdade. Esse espaço é onde o profissional vive. O amador não tem espaço. O amador reage. A crítica chega e ele desmorona.
O fracasso chega e ele desiste. O sucesso chega e ele afrouxa. O profissional tem um espaço, pequeno no início, construído com prática, ampliado com o tempo. Mas é nesse espaço que ele decide, conscientemente, qual será a sua atitude diante do que a vida entregou. A prática é um instrumento, não a motivação. A motivação é uma visita, não um morador, não a inspiração. A inspiração é filha do trabalho, não sua mãe. A prática, o ritual, o tempo e o espaço sagrados que o profissional protege como protegeria qualquer coisa preciosa. É nessa prática que o Sistema 2 de Kahneman educa os impulsos do Sistema 1. É nela que os pêndulos de Zeland perdem o poder sobre a atenção. É nela que a resistência de Pressfield encontra finalmente uma muralha que não cede. Tornar-se profissional não é um evento. É uma escolha que precisa ser refeita todos os dias, especialmente nos dias em que não há vontade de fazê-la. O segredo que o amador não conhece é que a vida nunca se torna mais fácil. As tempestades continuarão vindo. Os limões continuarão aparecendo. A resistência nunca se aposenta. O Sistema 1 nunca para de funcionar. Os pêndulos nunca param de oscilar. Essa é a notícia que ninguém quer ouvir. E é, paradoxalmente, a mais libertadora de todas. Porque no instante em que se para de esperar que o mar fique calmo, se aprende enfim a navegar. Volte ao começo. Aquela pedra no leito do rio. Ela não escolheu a água que a feriu por 1000 anos, mas foi exatamente essa água que a tornou lisa, redonda, capaz de refletir a luz. O sofrimento foi o escultor. E a beleza, a assinatura involuntária da dor. Ink Johnson perdeu o braço com que sonhava tocar o céu, e hoje usa esse braço para apontar o caminho para outros. O limão não desapareceu para nenhum dos dois, mas virou combustível. Você não está perdido, você está em treinamento. E o treinamento só termina quando a missão é cumprida.